gravar no computador. Pronto, está gravando, vamos iniciar a correção das questões discursivas do 37º exame de ordem. Deixa eu ver se alguém escreveu no chat. Acho que não, será que escreveu? Porque teve uma atualização no Zoom? Pronto. Boa tarde, Rafael. E pessoal, boa tarde para todos. Vou compartilhar a tela com vocês. Ok. Oi, Elisângela. Elisângela já adquiriu o curso de peças Arrasa em Direito Constitucional e eu tenho certeza que ela vai aprender bastante. Vamos lá, compartilhar a tela. Ok. Acho que vocês vão ver minha tela em alguns minutos, em alguns segundos. Vai, meu filho. Pronto, tá compartilhando já. Pronto. Pessoal, esse material escrito, ele fica disponível para os alunos do curso de peças peças de direito constitucional específico, tanto para a OAB quanto para a prática da advocacia em direito constitucional. Mas na modalidade gratuita, vocês assistindo a aula, vocês conseguem ver e acompanhando as explicações. Simone, de onde você tira as questões e a base das respostas? Exatamente do próprio site da FGV. Por quê? O meu objetivo é ensinar como a FGV pontua essas questões, a fim de que vocês já estejam familiarizados com os temas cobrados, como é cobrado e como vocês devem responder. E essa, ao contrário do 36º, o 36º exame foi 100% só peça de direito constitucional. Não caiu outra coisa que não fosse só peça de direito constitucional. Já dessa vez, eu reparei que o exame de ordem ficou focado nos direitos fundamentais e também na parte relacionada àquela matéria que vocês dão na Estácio, chamado Organização dos Poderes. Geralmente Direito Constitucional 2, uma matéria maravilhosa, diga-se de passagem. Quando o professor sabe dar também, diga-se de passagem, é uma matéria maravilhosa. Quando não sabe dar, vocês vão odiar a matéria, mas tudo bem, vamos lá, que pelo menos comigo você está estudando. E aí, a primeira questão foi relacionada à justiça eleitoral e competência. Pessoal, quem está acompanhando a nossa trajetória de aula, sabe que eu comentei que é essencial para o exame de ordem, não precisa ter decorado, porque você vai ter o vade-mecum do lado, mas você deve saber muito bem o artigo 20, do artigo 22 ao artigo 30. Tenho que decorar? Não, mas você precisa saber que quando o assunto é competência, você deve ver artigo 22, a parte que fala sobre a competência da União, segue em frente, artigo 25, competência estadual, artigo 30, competência municipal. Pronto, sabendo isso, você diante de uma questão como essa questão 1, você não vai ficar tão nervoso. Então vamos ver juntos. Primeiramente, vocês estão me ouvindo direitinho? Isso é que é muito importante para mim, que vocês estejam me ouvindo bem. Pode escrever no chat. A Simone tem vergonha de falar Sim, tá sim, mas se funcionando. você puder escrever sim, eu agradeço. Se vocês estão me ouvindo direitinho. Só para eu ter ideia, para que na hora da gravação. Ah, ótimo, ótimo. Que essa gravação, uma coisa é fato, a gravação automaticamente vai estar disponível no curso de peças da Hotmart. Mas para o pessoal, para o público em geral, assim que a aula 36 chegar a 100 likes, vai estar também disponível de imediato para todos. Então vamos que vamos. Pessoal, olha só, eu mendigando like, mas eu mendigo mesmo, tô nem aí, e vocês devem ser assim. Pessoal, quando vocês estão firmando um negócio, tá no primeiro, segundo ano, humildade é 100% tudo. Peçam mesmo, tá? Peçam sim. E as pessoas em geral vão entender você, porque no final das contas todo mundo já empreendeu em algum momento. Então vamos lá. O município Alfa, cuja área central constituída apenas de edificações, deixa eu tentar tirar isso aqui, botar isso aqui. É construída, como edificações públicas. Tudo bom, Lúcia? Bom te ver.
municipais era considerada patrimônio histórico, editou a Lei XX, dispondo que seria submetida à consulta popular a possibilidade ou não de veículos automotores circularem pelas ruas que integravam a referida área. De acordo com os debates, apesar dessa circulação ser cômoda aos proprietários de veículos, ela dificultava o acesso aos turistas. O que aconteceu então? Dentro desse município, tá? Havia um interesse local, né? Ou seja, havia uma área em que era um patrimônio histórico, uma área de patrimônio histórico. Contudo, foi editada uma lei em que agora, né, se deveria ter ou não veículo transitando nessa área de patrimônio histórico do município. Essa era a questão. O trânsito facilitava os moradores locais, mas dificultava o acesso aos turistas. Então a Câmara decidiu que seria solicitado à Justiça Eleitoral o quesito e que isso fosse submetido à população local de modo concomitante à eleição municipal a ser realizada no ano seguinte. Em outras palavras, foi editada a lei, mas não sabia se essa lei deveria entrar em vigor ou não. E aí, qual é a dúvida? Se junto com a eleição para prefeito, poderia também votar essa lei, se isso deveria ser concretizado ou não, consultar a população antes de concretizar a situação. Em outras palavras, antes é um plebiscito, né? Se dá para fazer um plebiscito junto com a eleição para prefeito. Aí vamos lá, letra A. A lei número tal do município Alfa é formalmente compatível com a Constituição, ou seja, pode o município, tá, editar uma lei referente ao veículo, né, à circulação de veículos automotores? Como eu comentei com vocês, como o assunto é competência do município, você vai logo no artigo 30 da Constituição Federal. É uma questão relacionada à competência constitucionalmente formal. A constitucionalidade formal tem a ver com se quem editou a lei é competente e se ela cumpriu com os procedimentos constitucionais. Isso é a constitucionalidade formal, quando é emitida, quando a lei foi editada pela autoridade competente e ela cumpriu com todo o procedimento formal de aprovação daquela lei. Ela não está nem. A constitucionalidade formal não se importa em verificar se aquela lei, o assunto é adequado, se o assunto daquela lei está de acordo com os princípios constitucionais. Não, ela só quer saber se o procedimento e se quem editou estão de acordo com a Constituição. Então, vamos lá. O município, né, que editou a lei sobre esse assunto, podia fazer isso? Ou seja, essa lei é compatível com a Constituição formalmente? A resposta é sim, de acordo com o artigo 30. Deixa eu passar aqui no slide. Vamos lá. Passar para o próximo slide aqui. Volta e meia tem que andar com esse quadradinho aqui. A resposta é sim, é constitucionalmente formal, por causa do artigo 30, inciso 1, que menciona que compete aos municípios legislar sobre o assunto de interesse local. E como aquela questão é de interesse local daquele município, ou seja, se deve haver ou não veículo transitando naquela área municipal, é competência é interesse local, o município pode legislar sobre esse assunto. Aí, questão 2. Considerando a sistemática constitucional, a Justiça Eleitoral deve atender à solicitação da Câmara Municipal do Estado Alfa? Nessa questão, dificilmente você ia saber responder de cabeça, tá? Ou seja, ter essa resposta na ponta da língua. E então, nesse ponto, você deveria recorrer a quê? A parte da Constituição que aborda o direito eleitoral, que é em torno do artigo 13, artigo 14, e você conseguiria encontrar a resposta. Lembrem o seguinte para a prova da OAB. A prova da OAB toda está respondida na Constituição. Por mais que você ache que ela tem textão, a OAB, em matéria de direito constitucional, eu não vou falar de todas as matérias porque eu não tenho competência para dizer, Lúcia, problema no meu áudio, escuto nada, entrei e saí de novo.
Tem alguém me ouvindo? A Elisângela está ouvindo. Quando a pessoa entra e não consegue ouvir, vou explicar aqui, peraí. Clique em conectar áudio do computador. Ou seja, quando a pessoa não ouve nada, tem que clicar em conectar áudio do computador. Ah, perfeito, pessoal, obrigada. Pessoal, se vocês ainda não me seguem no Instagram, não deixem de me seguir, não. Eu adoro esse contato próximo com vocês. E quem está no meu Instagram sabe que eu estou sempre curtindo as coisas que vocês postam. Então, nesse caso, você não ia saber isso na ponta da língua. Eu mesma não saberia responder essa questão na ponta da língua, mas eu teria em mente, tá, questão de justiça eleitoral. E eu sei que todas as questões da prova da OAB de direito constitucional eu vou encontrar na Constituição. Gente, escolher direito constitucional para a prova da OAB é muito inteligente, é uma excelente escolha. Primeiro que você não vai ficar pipocando em um monte de lei. Ah, eu tenho que ver a lei X, a lei Y, a lei de alimentos, a lei de alienação parental, a lei de não sei o quê. Não, na Constituição, a prova de constitucional é básica. Você, claro, para aquelas questões relacionadas às peças, a peça, aí sim você pode precisar de outras leis. Mas basicamente a lei 9882, 9868, a lei da ação popular, 4.717, mas para as questões discursivas, todas elas são respondidas por meio da Constituição. E aí eu lembrando que a Justiça Eleitoral está mencionada no artigo 13 e 14, seria para lá que eu iria correr. E aí a pergunta, basicamente, é: considerando a sistemática constitucional, a Justiça Eleitoral deve atender à solicitação da Câmara? Qual foi a solicitação da Câmara? A Câmara pediu a Justiça Eleitoral, quando tiver eleição para prefeito, você pode também permitir que eu faça a eleição a respeito se eu devo concretizar essa lei ou não? E aí, a Justiça Eleitoral iria analisar. Esse foi o pedido do município à Justiça Eleitoral. Então, a resposta está de acordo com o artigo 14, parágrafo 2º da Constituição, que diz que sim, a Câmara deve atender essa solicitação do município, porque o artigo 14, parágrafo 12, menciona: serão realizadas concomitantemente às eleições municipais as consultas sobre questões locais aprovadas pelas câmaras municipais e encaminhadas à Justiça Eleitoral até 90 dias antes das eleições, observados os limites operacionais. Agora, se o município, agora vamos imaginar uma outra hipótese, o município enviou esse pedido 20 dias antes das eleições, ia poder? Não, porque tem que ter 90 dias de antecedência, tá? Ou seja, a Câmara Municipal pode sim pedir que haja, junto da eleição para prefeito, ter essa eleição relacionada à consulta popular de algo de interesse local. Não tem nenhum problema, desde que com pelo menos 90 dias de antecedência a essa eleição. Daí que sim, a Câmara deve aceitar esse pedido do município. Ah, beleza, beleza, áudio normal, ótimo. Aí, aqui vocês viram que, na questão 1, foi abordado o tema o quê? Competência e constitucionalidade e relacionada à lei municipal. Agora, a gente vai ver poder executivo e competência da União. Competência da União, galera, artigo 22. Artigo 22, quando você pensar em competência da União, poder executivo, e eu vou explicar o princípio da simetria para vocês, que vocês vão achar bem interessante e não vão errar quando verem uma questão assim, seja na OAB, seja na prova da Estácio ou da sua faculdade, não só a Estácio, né? Às vezes pode ter outro aluno, enfim, o importante é estar fazendo prova de direito constitucional. Em razão do crescimento do bloco de oposição ao governo no âmbito do poder legislativo do Estado Alfa, logrou-se reformar a Constituição Estadual para prever que os atos de exoneração dos secretários de Estado somente produziriam efeitos após a sua aprovação pela Assembleia Legislativa. A reforma ainda previu o não atendimento a dessa determinação pelo chefe do Poder Executivo, caracterizaria crime de responsabilidade
autoridade, sujeitando-o ao respectivo processo, conforme regras estabelecidas na lei. E resignado, o governador do estado formulou à sua assessoria os questionamentos a seguir. Agora vamos traduzir essa questão para termos mais práticos. O que que aconteceu? Havia uma picuinha entre o poder executivo, o governador, e o poder legislativo do estado. Eles não se bicavam. Então, o poder legislativo decidiu que tinha que reformar a Constituição estadual. Rapidão, só vou ver aqui que tem uma mensagem no WhatsApp, eu vou ver se alguém com dificuldade de entrar em sala de aula. Ó, entrou usando o link, deixa eu compartilhar o link novamente, copiar, colar, ok. Não é ninguém perguntando da aula, não. Então, vamos voltar. Então, havia uma picuinha entre governador e poder legislativo. Aí, o poder legislativo falou o seguinte, olha, eu não gosto quando o governador exonera secretários. Não gosto. Agora, para exonerar secretário, tem que passar pela Assembleia Legislativa. Entenderam o cerne da questão? Ou seja, eu não quero que o governador exonere secretários livremente. Antes dele exonerar, alguém vai ter que passar pela Assembleia Legislativa. Foi isso que aconteceu. E ainda a Assembleia Legislativa falou. E se o governador teimar em exonerar sozinho algum secretário, ele vai estar incorrendo em crime de responsabilidade. Olha a quantidade de besterola. Vocês vão entender o porquê que isso aqui é uma quantidade de besterola. Ou seja, o governador está coberto de razão quando ele vai te procurar para ter uma assessoria referente a essa questão, né? Então ele vai te procura, né? Você é o advogado, eu quero saber se o município, perdão, se o estado está correto em fazer isso comigo. Então vamos lá. Letra A. A previsão na Constituição estadual de que os atos de exoneração de secretários de estado só produziriam efeitos após a sua aprovação pela Assembleia Legislativa é compatível com a Constituição? Não é compatível, é completamente incompatível. E vocês vão entender isso por causa do chamado princípio da simetria, tá? Princípio da simetria. Por que que não é compatível, tá? Então, ele quer saber se o secretário pode ser exonerado apenas após a aprovação da Assembleia Legislativa. Não pode. Isso porque o artigo 84, inciso 1 da Constituição Oi? Federal menciona Juliana Gomes que... vem para Oi, Daniela, tudo bom? Pessoal, ela. quando eu muto alguém, não é por mal, não, tá? Só muto alguém para preservar a intimidade da casa de vocês. E aí, o que que nós temos nessa Constituição, né? Em relação a essa possibilidade de só exonerar passando pela Assembleia Legislativa. Não pode, por causa do artigo 84, inciso 1, que menciona que compete privativamente ao presidente da República nomear e exonerar ministros de Estado. Tá? Ou seja, a Constituição não colocou nenhum limite a respeito da nomeação e exoneração de ministro. Aí você vai me perguntar, Simone, mas a questão não está falando em presidente e nem está falando em ministro. Mas vamos lá. O presidente está para o governador, tal como o secretário, o ministro, está para o secretário. Então temos, tá? Presidente, governador, ministro, secretário, tá? O secretário é como se fosse o ministro do governador, ok? Em âmbito estadual. Assim como o governador é o presidente do estado. E aí, então, gente, a Constituição menciona que o artigo 80, de acordo com o artigo 84, inciso 1, que a nomeação e exoneração de ministro é algo que é privativo do presidente. E da mesma forma, isso tem que ser observado na Constituição estadual, em virtude do chamado princípio da simetria. Ou seja, o que a gente tem para a esfera federal tem que ser observado na esfera estadual e na esfera municipal. O que não pode, por exemplo, para vocês terem ideia,
eleição para presidente a cada 4 anos, eleição para governador a cada 2 anos. Não pode, porque o que temos para a esfera estadual tem que servir para municipal e para federal. É o princípio da simetria das formas. Deixa eu ver no chat. Acredito ter acertado. Perfeito, Rafa. E acertou, porque olha só, a própria OAB menciona o artigo 2º, tá, como fundamento. Ou seja, você não nem precisava mencionar os outros artigos, porque ela coloca, artigo 84, artigo 25 ou artigo 2º. Então você acertou sim. No muito que pode vir a acontecer, é haver algum eventual descontinho de ponto, porque não mencionou o artigo 25, mas talvez nem tenha desconto, porque a própria OAB colocou como espelho o "ou", né, então por isso eu acredito que talvez nem tenha nenhum desconto, e aí você acertou completamente. E aí, gente, perceba que o artigo 84 determina uma forma de nomeação e exoneração de ministro que tem que ser observada pelo Estado na hora de nomeação e exoneração de secretário, e dispensa completamente o poder legislativo dessa função de aceitar ou não a exoneração. Então, por isso, em virtude do princípio da simetria das formas, não pode, o Estado impedir essa nomeação e exoneração de ministro. O artigo 25 reforça o princípio da simetria, porque ele menciona não exatamente se chama princípio da simetria, não, mas menciona os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios dessa Constituição. Ou seja, o que serve na esfera federal, que a Constituição prevê, vai ter que servir para a estadual e, por conseguinte, município também. Quanto à possibilidade de, também fundamentar no artigo 2º, há essa possibilidade sim, por causa da independência e harmonia entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Eu vou trazer aqui um comentário pessoal meu, tá, um comentário pessoal que não impacta em nada no que a OAB entende como certo ou errado. A meu ver, a melhor forma de fundamentar essa questão realmente é com base no artigo 84 e artigo 25. Por que que eu estou trazendo o meu comentário pessoal? Para que nos próximos exames ou provas, né, da faculdade, vocês tenham em mente, só para você ter em mente, a harmonia e a independência dos poderes não significa que sempre vai haver uma total liberdade dos poderes atuarem sem nenhuma participação do outro poder. Daí o sistema de freios e contrapesos. E por isso mesmo que, por exemplo, a gente vê, eu vou dar um, gente, não embananem a cabeça de vocês, eu só estou trazendo um comentário. A gente vê o quê? A CPI, né, a CPI é a investigação, o controle dos atos do poder executivo, ou seja, o legislativo verificando atos do poder executivo. Por que que eu estou trazendo isso? Porque a independência entre os poderes, apesar de existir, não é algo completamente, absoluto. Afinal, os poderes são harmônicos, têm uma harmonia entre si. Daí que quando a gente fala, por exemplo, impeachment, né, poder executivo, ele vai ser julgado no poder legislativo. Quem vai presidir é o presidente do poder judiciário, do STF. Então perceba que acaba que há uma relação entre os poderes entre si. Contudo, isso é só um comentário meu, pessoal, por isso que eu coloquei aqui, comentário pessoal que não impacta em nada no exame de ordem. E quem fundamentou só com base no artigo 2º, de acordo com o espelho da OAB, tem que ser pontuado 100%, não deve haver desconto. Tanto que ele coloca, ó, artigo 84 mais 25 ou artigo 2º e resolve a situação. Se houver desconto para quem marcou só o artigo 2º, vale o recurso. Isso aí, Benedita, isso aí. O check and balance, isso aí. Agora vamos à próxima questão. Essa aqui é a letra A só. Então, vamos, pessoal, letra B ainda. É a mesma questão, letra B dessa questão aqui.
Aí beleza, né, a gente viu que o estado queria que a exoneração de ministros passasse pela Assembleia Legislativa, e que caso isso não acontecesse, a Constituição Estadual decidiu que aquilo ali seria crime de responsabilidade. É possível? Não. Como eu comentei para vocês, quando a gente fala em competência da União, lembrar do artigo 22 é muito importante. E a resposta é não, não pode, né, haver tipificação de crime de responsabilidade na Constituição Estadual, porque isso é competência privativa da União. Não pode o Estado, na Constituição Estadual, decidir o que é crime de responsabilidade ou não. Aí tem 2 súmulas vinculantes que você poderia utilizar no exame de ordem. E se isso cair na sua prova da faculdade, você vai pensar: "Opa, espera aí, crime de responsabilidade na Constituição Estadual, pode?". Não, porque é competência privativa da União. Artigo 22, inciso 1. E por quê? O que que diz lá? Compete privativamente à União legislar sobre direito penal. Súmula vinculante 46. A definição dos crimes de responsabilidade e das normas do processo e julgamento é de competência privativa da União. E, gente, nem precisava cá entre nós de uma súmula vinculante sobre esse assunto, porque o artigo 22, inciso 1 é bem claro. Mas, por via das dúvidas, o STF entendeu por bem editar 2 súmulas vinculantes, né? A súmula vinculante 46 e essa súmula vinculante, essa súmula, gente, não é súmula vinculante não, e súmula 722, que menciona a súmula 722 não é vinculante, é só uma súmula do STF, que menciona que são da competência legislativa da União a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das normas de processo e julgamento. Acho que foi o Rafael. Rafael, você fez muito bem em escolher direito constitucional para a prova da OAB, sabia? As pessoas têm medo de constitucional, mas particularmente seria a minha escolha atual se eu fosse aluna. Na minha época, por incrível que pareça, eu escolhi direito civil, não escolhi nem constitucional, foi civil. Essa questão 3, ela é moleza, gente, é chuchu, sabe? Uma coisa muito mole. Vamos ver juntos. É é uma pena que não tem nenhum aluno meu aqui de Constitucional 2 que estudou essa matéria CPI comigo. Eu lembro que a aula foi bem robusta, eu dava essa matéria no campus Copacabana, mas pelo Teams. E hoje não tá, eu acho que não tem nenhum aluno aqui de Copacabana, mas essa questão é muito tranquila. Então vamos lá. A Assembleia do Estado Alfa instaurou CPI com o objetivo de investigar os graves fatos apresentados em matéria jornalística pelo principal jornal do Estado. A matéria descreveu o estado de ineficiência no âmbito da Secretaria Estadual de Educação, o que vinha gerando graves prejuízos na formação dos jovens que estudavam em colégio público estadual. Apesar da aparente nobreza da iniciativa, João, autor da matéria jornalística, teve conhecimento que o real objetivo era obrigá-lo a indicar quem lhe passou as informações usadas na elaboração da matéria. Para tanto, João seria convocado como testemunha e, caso se negasse a revelar sua fonte, seria preso em flagrante por falso testemunho, o que lhe causaria um desgaste. Pergunta-se. Então vamos lá, traduzindo. O jornalista ficou horrorizado com a ineficiência da Secretaria Estadual de Educação e fez uma matéria jornalística sobre o assunto. Foi instaurada uma CPI com base nisso. Poxa, tá tendo roubo, né? Então, o Poder Legislativo, a fim de investigar os atos do Poder Executivo, decidiu criar uma CPI. E o objetivo da CPI era forçar o jornalista a falar quem te contou isso. E aí vem a pergunta: a primeira, João está obrigado a depor como testemunha perante a CPI? Gente, a pessoa, vamos lá. Primeiro ponto, você foi chamado para depor em CPI, você tem que ir, tá? Você deve ir na CPI. Contudo, você não precisa falar sobre assuntos que são sigilo profissional. Deixa eu ver aqui no chat. A Elisângela, Elisângela teve Constituição avançada comigo, foi. Essa do HC foi para não zerar. Isso aí, Rafael, também senti isso, que ela, pelo menos uma coisa é fato, ninguém zerou o constitucional, porque essa aí é tranquila. Vou contar alguns pontos interessantes de CPI. Agora,
Vamos lá, ele está obrigado. A pessoa foi chamada para depor em CPI, ela é obrigada a depor? Sim, mas ela tem algumas questões que ela não precisa falar sobre. Um exemplo é o sigilo profissional. Imagine que eu, na qualidade de advogada, fosse chamada para depor em CPI a respeito de um cliente. Eu não tenho que depor a respeito do processo do meu cliente, é sigilo profissional, por exemplo. E aqui no caso do João, um jornalista, é o que acontece, ele está obrigado a depor como testemunha e indicar, e pior, indicar a pessoa que passou as informações. Não sei se vocês lembram disso ou se chegaram a ver isso na faculdade, mas o jornalista tem o direito de preservar suas fontes. Ele não precisa sair contando quem é que contou o quê. Então, ele não, ele tem o direito de resguardar o sigilo de fonte, como eu comentei com vocês agora. E isso com base no artigo 5º, inciso 14, que menciona, é assegurado o acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte, quando necessária, ao exercício profissional. E o artigo 220, parágrafo 1º, nenhuma lei conterá o dispositivo que constitui embaraço à plena liberdade de informação jornalística ou qualquer veículo de comunicação social, observado inclusive esse artigo 5º, inciso 14. Ou seja, ele não é obrigado a depor a respeito do seu trabalho em virtude do sigilo profissional e, principalmente no caso de jornalista, sigilo da fonte. Ele não tem que falar quem contou a ele a respeito da ineficiência da Secretaria de Educação. E perguntou na segunda questão, a ação, qual é a ação, né, que ele pode usar para não precisar depor como testemunha, e eu vou explicar para vocês. Vamos lá. Qual é a ação constitucional passível de ser utilizada para que João não venha a ser preso? Pessoal, para não ser preso, a gente só tem uma ação constitucional, que é o habeas corpus. Pode mandado de segurança? Não. O mandado de segurança, ele tem caráter residual. Vai ser utilizado quando não couber habeas data relacionado à informação quanto à pessoa do impetrante e quando não couber mandado de injunção, no caso de omissão legislativa, e o habeas data, tá? Não cabe habeas corpus, não cabe habeas data. E claro, mandado de injunção, mas ele não tem muita relação aqui, vai caber o mandado de segurança por causa desse caráter residual. A única ação constitucional para evitar prisão é o habeas corpus, só cabe habeas corpus, o quê? Preventivo nessa questão. Você pode até colocar de uma forma bonita, né, na questão da prova da OAB, habeas corpus preventivo. Porque o que que acontece? Por que que cabe habeas corpus aqui? Porque caso ele falasse que não ia fornecer o sigilo da fonte, não ia mencionar quem contou sobre a roubalheira na Secretaria de Educação, já tinha ameaça: "Olha, se você não contar quem foi que te contou isso, você vai ser preso por falso testemunho". Ou seja, ele já estava sofrendo uma ameaça à sua liberdade de locomoção por abuso de poder. Então, não, o que vai caber vai ser o habeas corpus preventivo. Daí a resposta aqui, com base no artigo 5º, inciso sou ruim um pouquinho nessas questões aqui de número romano, espera. 68, inciso 68, conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer lesão ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Aí vem a outra questão, cooperativa, artigo 5º também, mais uma questão sobre direitos fundamentais. A cooperativa X, dedicada ao garimpo, compareceu perante o órgão federal competente e declinou seu interesse em explorar a atividade a recém-descoberta jazida de minério existente na localidade Alfa, onde atua regularmente. Apesar da cooperativa X se dedicar há muitos anos à exploração dessa atividade, o seu requerimento foi indeferido por duas razões básicas. A primeira, a cooperativa foi criada de forma irregular, pois não previamente autorizada pelo órgão público competente, de modo que seu funcionamento também seria irregular.
E a segunda indicava que seria dada preferência na lavra das jazidas minerais garimpáveis na forma da lei às pessoas naturais, o que decorria da grave crise econômica na região, que reduziu drasticamente os postos de trabalho. À luz da ordem constitucional, respondo os itens a seguir. É correta a afirmação de que a cooperativa X foi criada de forma irregular? Então, para responder essa questão, você nem precisaria reler todo o textão que a OAB te passou. Mas vamos lá. Forma irregular por quê? Não previamente autorizada pelo órgão público competente e que as lavras de jazidas minerais garimpáveis deveriam ser destinadas às pessoas naturais de preferência. Então, beleza. É correta a afirmativa que ela foi criada de forma irregular? A resposta é que não, ela não foi criada de forma irregular. Por quê? Porque ela não precisa de autorização do órgão competente, tá? Há essa independência de autorização para a criação de uma cooperativa. Então, vamos lá. A criação, artigo 5º, inciso 18, a criação de associações e, na forma da lei cooperativa, independem de autorização, sendo vedada interferência estatal em seu funcionamento. Aí, a segunda pergunta já se refere a: pode ser utilizada preferência a pessoas naturais na forma da lei em detrimento da cooperativa na autorização ou na concessão da lavra das jazidas minerais garimpáveis? Em outras palavras, a autorização e concessão de jazidas, tá, para garimpar tem que ser dada prioritariamente à pessoa natural ao invés de cooperativa? A resposta é não, tá? Porque a prioridade vai para quem? Não vai para a pessoa natural, vai para a cooperativa. E isso está com base no artigo 174, parágrafo 4º. As cooperativas a que se refere o parágrafo anterior terão prioridade na autorização ou concessão para a pesquisa e lavras dos recursos e jazidas minerais garimpáveis nas áreas onde estejam atuando e naquelas fixadas de acordo com o artigo 21. Pessoal, percebam o seguinte sobre o exame de ordem: todas as questões do exame de ordem são respondidas completamente com base na Constituição Federal, tá? Vocês ficaram com alguma dúvida? Alguém quer comentar ou perguntar algo? Acho que está tranquilo. Perfeito. Então, pessoal, semana que vem, excepcionalmente por 2 semanas, as aulas gratuitas serão dadas aos domingos, excepcionalmente, porque sábado eu vou estar dando a mentoria de apresentação do TCC. E se alguém quiser adquirir o curso de peças da Arrase nas Peças de Direito Constitucional, que aborda todas as peças de direito constitucional, desde a parte teórica até a parte prática, tanto que ela tem parte escrita com quase 200 páginas, a outra tem a parte teórica, que tem 200, a parte escrita tem em torno de cento e poucas páginas. As videoaulas não são pequenas, ou seja, você não vai estar adquirindo um curso que a aula tem 10, 15 minutos, isso aí eu coloco no YouTube, mas elas são aulas bem ricas. Então, se um dia alguém quiser adquirir curso de peças de direito constitucional, pode ter certeza que o meu é realmente o melhor. E sempre que eu dou aula gratuita, o curso de peças que custa R$ 557, sai com um bom desconto, que é o cupom Descontão Hoje. Ele sempre funciona para os dias de aula. Eu quero voltar para vocês. Espera aí. Como é que eu faço para voltar? Aqui. Agora eu vou fechar o compartilhamento de tela. Stop Share. Pronto. Aqui está o link, caso alguém queira adquirir, tá? Isso aí é para quem tem o desejo de fazer a segunda fase na prova do OAB e quem deseja, de fato, atuar na advocacia constitucional, fazendo mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, tudo. Ou seja, a Elisângela ela adquiriu o curso, ela aproveitou o cupom, o descontão hoje, então
fica a dica para quem quiser adquirir. E semana que vem estaremos juntos no próximo domingo estaremos juntos. Obrigada pela presença, eu vou salvar, essa aula vai ficar disponível de imediato no curso, e quando chegar a 100 comentários no vídeo anterior, eu posto no YouTube também. Obrigada, tá, pessoal? Fiquem com Deus, maravilhoso sábado para todos. Um grande beijo, um grande abraço. Tchau, Daniela e todo o pessoal, Elisângela, Rosemary, fiquem com Deus.